Fala galera vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o título brasileiro de 2000, Campeonato Brasileiro de 2000. Vamos elucidar tudo para você que não conhece, não se lembra, não viveu aquela época. Nós vamos falar como foi a fórmula do campeonato, os jogadores, quem foi contratado, quem passou, a fórmula que foi disputada, diferente do que é hoje. Então acompanhe o vídeo aí que você vai ficar sabendo de tudo detalhadamente como foi o Campeonato Brasileiro de 2000 no qual o Vasco foi campeão. Beleza? Vai! Antes de tudo, eu queria pedir a você que assista o vídeo até o final para você entender de forma bem completa o que foi aquele campeonato de 2000. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí rapidinho enquanto a gente vai falando. Ativa o sininho que toda vez que a gente lançar vídeos iguais a esses e vídeos sobre as notícias diárias do Vasco, você vai ficar sabendo em primeira mão. Beleza? Deixe seu comentário aí se você for no jogo, o que você achou desse campeonato, para a gente ir conversando durante o tempo que for passando esse vídeo. Tá ok, meus amigos? Bom, como todos sabem, o Vasco foi campeão brasileiro em 97, um time que mesclou ali meio os júniores subindo, como Felipe, Pedrinho, entre outros, e alguns mais cascudos, como Evaí, Edmundo e etc. Mauro Galvão. Em 98, o time deu meio que uma mudada. O ataque já era Donizete e Luizão, Juninho Pernambucano. Em 99, o time deu uma mudada. Mudou-se muito os jogadores e o Vasco deu meio que uma caída no seu padrão. O Vasco foi apenas campeão da Copa Rio-São Paulo, da Taça Rio-São Paulo, em 99. E em 2000, decidiu-se que o Vasco deveria brigar novamente por títulos. E aí foi contratado diversos jogadores que vinham brilhando no ano de 99. O Vasco pegou praticamente todos os destaques dos times brasileiros aqui daquele ano de 99 para jogar no Vasco em 2000. Então, entre eles, eu vou dizer aqui apenas alguns para não falar durante muito tempo. O Viola, que estava arrebentando no Santos, Júnior Baiano no Palmeiras, o Romário, que teve uma briga lá, que ele foi para a boate e saiu do Flamengo, foi dispensado do Flamengo e veio para o Vasco. O Juninho Paulista, na verdade o Jorginho Paulista do Atlético Paranaense, o Juninho Paulista veio do Middlesbrough, o Euler do Palmeiras também, e o Jorginho que veio do São Paulo. Então o Vasco, juntando com os que já tinham, com esses daí, o Vasco virou literalmente uma seleção, o time excelente, foi construído tanto para a disputa do Brasileiro, quanto para a disputa do Mundial Interclubes, que foi em janeiro, que nós vamos falar sobre isso em outros vídeos. Nós vamos também falar sobre esse Mundial Interclubes. E com isso o elenco do Vasco, a seleção do Vasco, ficou assim, ó. Presta atenção. Os goleiros, Elton, Márcio e Fábio, que é hoje o que está no Cruzeiro. O lateral direito, Clebson, Maricá e o Jorginho. O Jorginho, para quem não lembra, que hoje é técnico, foi da seleção. O Jorginho, hora jogava de meia, hora jogava de lateral direito. A zaga, olha a zaga. Mauro Galvão, Odivan, Júnior Baiano, Henrique e Géder. Eu lembro muito bem que o Mauro Galvão, o Odivan e o Júnior Baiano ficaram revezando. Cada um jogava um jogo, um ficava de fora durante um jogo, para todo mundo poder jogar. A zaga, Mauro Galvão, Odivan e Júnior Baiano, não jogava os três, só jogava dois. Lateral esquerdo, o Jorginho Paulista, o Gilberto e o Felipe, que hora também jogava de meio, que ele já não estava mais querendo jogar mais de lateral. Às vezes ele jogava de lateral, às vezes jogava de meio. Os volantes, Luizinho, Paulo Miranda e Nasa. Paulo Miranda também às vezes jogava de lateral direito. Aí o meio, olha o meio, às vezes dá até tristeza de ler isso aqui. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Alex Oliveira. O Alex Oliveira era o pior deles.
O Alex Oliveira hoje seria o 10 do meio-campo do Vasco, sem dúvida nenhuma. O ataque: Romário, Euler, Viola, Luiz Cláudio e Zezinho. Não preciso nem falar. O treinador era Joel Santana, que saiu no final do campeonato, depois de uma briga lá, e entrou Oswaldo de Oliveira. Agora vamos explicar como foi essa fórmula de disputa do campeonato de 2000. Foi uma fórmula totalmente nova, nunca aconteceu isso. Aconteceu mais ou menos em 87, com aquele negócio do esporte, mas um pouquinho diferente agora em 2000. Foram 4 módulos: azul, verde, amarelo e branco. Então, esses 4 módulos faziam 116 clubes. Então não teve outras divisões. A Série A, a Série B, juntaram-se todos. O módulo azul eram os clubes da Série A e da Série B. O módulo amarelo era clubes da Série B e da Série C. O módulo verde era da Série C e de uma certa região do Brasil. E o módulo branco era da Série C também, de outras regiões do Brasil. E cada módulo desse tinha um número de participantes diferente e um modo de jogar diferente. O módulo azul, por exemplo, tinha 25 clubes, como eu falei, entre times da Série A e da Série B. Eles jogaram entre si em um turno só e passaram os 12 primeiros colocados para ir para a segunda fase. O módulo amarelo passaram 3, que eram clubes da Série B e da Série C, passaram 3 classificados. O módulo verde passaram 3 e o módulo branco passaram 2. Só que o módulo verde e o módulo amarelo, eles disputaram entre eles para passar para a próxima fase. Nisso, passaram 16 clubes que fizeram as oitavas de final. O Vasco, no grupo, na chave dele, que era o módulo azul, o Vasco se classificou apenas em 5º colocado. O primeiro colocado foi o Cruzeiro. E o São Caetano, que fez a final com o Vasco, que era do módulo amarelo, eles se classificaram em primeiro colocado do módulo amarelo. Então, acompanha aí agora como é que ficou esse chaveamento entre Vasco e São Caetano até a final. O São Caetano teve até adversários, teve o caminho mais complicado do que o Vasco. O São Caetano pegou o Fluminense, pegou o Palmeiras e o Grêmio na semifinal. Enquanto o Vasco pegou Bahia, o Paraná, que era do módulo amarelo, e o Cruzeiro, que foi o primeiro colocado nos grupos na semifinal. Agora acompanha aí como foi essa trajetória das oitavas de final até a finalíssima contra o São Caetano. No dia 25 de novembro, o Vasco jogou fora contra o Bahia e foi um empate de 3-3, gols de Clebson, Romário e Juninho. No dia 28 do 11, o jogo de volta em São Januário, o Vasco ganhou por 3-2, com 2 gols do Euler e 1 do Juninho Paulista. Passando assim para as quartas de final, enfrentando o Paraná. Primeiro jogo em São Januário, dia 3 de dezembro, o Vasco derrotou por 3-1, com 1 gol do Juninho Paulista e 2 gols do Romário. No dia 9 de dezembro, jogo fora, o Vasco perdeu de 1-0, mas mesmo assim se classificou para as semifinais, enfrentando o Cruzeiro. Cruzeiro no dia 16 do 12, jogando o primeiro jogo em São Januário. O jogo também foi difícil, foi 2-2, com 2 gols do Euler, filho do vento. E o jogo da volta, dia 23 de dezembro, quase no Natal, jogo fora em Minas Gerais. O Vasco derrotou lá por 3-1 o Cruzeiro, gol do Juninho Pernambucano, Romário e Euler novamente. Chegando então à grande final contra o São Caetano, no dia 27 do 12. O primeiro jogo foi em São Paulo, 1-1, com o gol vascaíno do Romário. O segundo jogo, no dia 30 de dezembro,
próximo ao Ano Novo. Eu estava lá naquele jogo, eu tenho fotos imperdíveis ali. Eu caí com o alambrado até naquele dia. Para quem não sabe, no dia 30 de dezembro, aos 23 minutos do primeiro tempo, o jogo foi interrompido devido à queda do alambrado. O alambrado caiu devido a uma briga na torcida. Eu posso falar isso por estar lá e eu vi o que aconteceu. A torcida desceu fazendo uma avalanche, botando pesos enormes na grade, e a grade cedeu e caiu, machucando diversas pessoas. Depois de muita briga, interferência do governador, o jogo foi adiado para janeiro de 2001. E então, no dia 18 de janeiro, no Maracanã lotado com mais de 60 mil pessoas, Vasco e São Caetano fazem então a grande final, na verdade a terceira final, e decidem aí sim em 2001 o título de 2000. O jogo terminou 3-1 para o Vasco, mas não foi um jogo fácil, foi um jogo bem difícil. Também estava lá com gols do Juninho Pernambucano, com o passe do Romário ajeitado, ele botou no ângulo. Um gol do Romário e um gol do Jorginho Paulista, que na verdade foi o único gol que ele fez nesse campeonato, foi logo na final. E o Vasco sagrou-se assim tetracampeão brasileiro de futebol. Olha o Vasco, enfiou a bola para Euler, partiu na velocidade, grande lance para Juninho Paulista, também chegando o Vasco, pode rolar de lado, tocou para Romário, mais atrás, a bola batida, gol! Aos 29:30 do primeiro tempo. Depois desse jogo, houve uma debandada do elenco do Vasco. Muitos jogadores, inclusive quando houve a final, já estavam negociados com outros clubes. O presidente na época era o Calçada, Antônio Soares Calçada, ele que saiu em 2001. Então, no final do ano que houve essa final, e a partir dali, todos já sabem, nós ainda não conseguimos montar bons elencos. Foi o último ano do Calçada no comando do Vasco em 2001. Mas mesmo assim, nesse ano o Vasco teve a premiação, como sempre tem, dos Bolas da Prata, e alguns jogadores fizeram parte da seleção do Campeonato Brasileiro. Eu vou ler aqui a seleção e você vai ver quem estava. E olha como é bom recordar o passado. Rogério Ceni foi o goleiro, melhor goleiro do campeonato. Arce, Paraguaio Arce, lateral direito. Cris e Lúcio, a zaga. Sorin, lateral esquerdo argentino do Cruzeiro, o esquerdo. Meio campo, Juninho Pernambucano, Mineiro, Ricardinho e Juninho Paulista. Ataque, Romário e Ronaldinho Gaúcho. É brincadeira. Romário sagrou-se o artilheiro do Campeonato Brasileiro, junto com Dil e Magno Alves do Fluminense. Dil do Goiás, Magno Alves do Fluminense e Romário do Vasco, com 20 gols, foram os 3 artilheiros do Campeonato Brasileiro. Falou, galera? Se inscreve aí, vai ter próximos vídeos, nós vamos falar sobre os campeonatos de 97, sobre 74, sobre 89, sobre a Libertadores de 98, a grande virada, que esse vai ser o último que eu vou fazer, vai ficar por último, a grande virada de 2000 sobre o Palmeiras. Então acompanha tudo aí, nós vamos fazer sobre os presidentes do Vasco, nós vamos fazer várias matérias, é só você acessar aí no meu canal, você vê aí curiosidades do Vasco, esses vídeos vão estar todos nessa playlist aí, nessa página, curiosidades do Vasco, beleza? Muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por você ter assistido o vídeo até o final, é muito legal a gente fazer e saber que as pessoas acompanham até o final, é gratificante. Um abraço a todos aí, porque aqui Vascaíno tem voz,